Teve uma parte do filme, o demônio ele levita, tá? Isso acontece muito, isso tem muito dentro do satanismo, em bruxarias, em rituais de bruxaria, e levitar. Isso acontece muito no mundo espiritual, tá? Mas, para quem serve a Deus, existem algumas pessoas que também já levitaram pelo Espírito Santo. É possível levitar? Sim, mas tem um propósito. Eu vou levitar para quê? É pro ego? Ah, eu vou levitar para mostrar que eu levito. Não. Tudo tem propósito. Eu já levitei. E eu vou dividir aqui com vocês o dia que eu levitei. Eu assisti esse filme e eu lembrei da cena, mas quando eu levitei pelo Espírito Santo. Isso aconteceu 7 anos atrás. Então eu já estava ali bem firmadinha com Deus, já gravava vídeos, já estava ganhando almas para Jesus. Mas eu ainda estava passando por um deserto muito grande. Eu ainda estava enfrentando muitas lutas, muitas provas, principalmente financeira. Mas eu estava super bem com Deus, eu estava ali no meu primeiro amor, pregando, orando, jejuando, sendo usada por Deus, profetizando, curando, sabe? Coisa linda, linda que Deus estava fazendo. Mas a minha vida financeira estava escassa, era um deserto. E eu lembro que eu fui dormir esse dia, eu estava dormindo naquela paz e eu senti a presença de Deus dentro do quarto. E de repente eu senti o Espírito Santo me levantando da cama. Eu levitei da cama, o meu corpo inteiro. A presença de Deus estava tão gostosa e eu não quis entender o que estava acontecendo, eu só me rendi àquela presença e de repente eu senti, começando pelos meus pés, algo me enfaixando, como uma múmia. Foi enfaixando, enfaixando, enfaixando e foi uma presença muito gostosa assim. E aí quando chegou, me enfaixou inteira, até minha cabeça. Eu fui totalmente revestida. E aí ele me colocou na cama bem devagarzinho assim, ó, e eu voltei a dormir. Eu sabia que era o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo. Mas ele não falou nada. Ele só me levitou da cama, me revestiu como uma faixa, como uma múmia, e me colocou de volta na cama bem devagarzinho. Por quê? Eu nem imaginava o que estava para acontecer. Nesse tempo eu morava sozinha. O diabo estava com uma fúria muito gigante contra a minha vida. De repente a porta do meu quarto se abriu, gente. Parece coisa de filme, mas isso é poltergeist. O que é poltergeist? É quando uma manifestação demoníaca começa a invadir o físico. Coisas caem, coisas quebram, a porta abre, a porta se abriu sozinha. Então já era um nível de poltergeist. E ali entrou uma opressão muito grande no meu quarto e eu travei. Quando eu travei, eu já sabia que era o demônio. E ali eu vi, meu quarto não estava muito escuro, ele estava levemente claro, então se entrasse alguém no quarto, eu ia ver a pessoa, dava pra ver. E entrou um homem de terno e gravata dentro do meu quarto. Ele andou devagarzinho, bem calmamente, ele ficou me olhando, ele era magro e alto, e ele sentou, tinha um banquinho do lado da minha cama. Ele sentou bem no banquinho, era tipo um puff, cruzou as pernas e ficou me olhando assim, ó. E eu travada na opressão, travada. Mas eu sabia que era Satanás. E aí ele foi e falou assim pra mim, lembra de tudo que eu já te dei? E nisso, quando eu escutei a voz dele, eu falei, Deus, eu não quero ouvir, fecha os meus ouvidos. Eu não quero ouvir Satanás. Eu orei em pensamento. De repente, Deus, no espírito, era como se ele tivesse me mergulhado na água. E eu entrei em uma água espiritual, só que aí eu não entendia mais o que ele falava. Ele só falava assim, sabe quando você tá dentro da água e você escuta alguém falando fora? Foi tipo isso. E aí ele ficou falando, só que eu não entendia mais nada do que ele falava. Comecei a orar em pensamento, eu falei, Deus, tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele daqui. E aí de repente o Senhor destravou a minha boca e eu consegui falar com Satanás e eu falei assim pra ele, eu não quero nada do que é teu. Sai daqui em nome de Jesus, eu só recebo o que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só recebo o que vem de Jesus, sai daqui. Eu não quero nada do que é teu. E nisso ele levantou, saiu andando com raiva, saiu pela porta e foi embora. E aí a opressão foi junto com ele. Quando eu destravei, a paz voltou e eu comecei a chorar. O que eu entendi? Que Jesus estava me revestindo para suportar o nível de opressão que eu iria enfrentar. Ei, existem opressões que matam. Existem opressões que são tão pesadas que pessoas se suicidam. Eu acredito que ali
foi o próprio Satanás que veio tentar me comprar, porque eu estava passando por necessidade, eu estava servindo a Cristo com fidelidade, mas eu estava passando por muita escassez, por muita prova, por muita luta. Eu estava ganhando cesta básica, vivendo de roupa doada. E aí o que ele veio me falar? Lembra de tudo que eu te dei? Quando você era prostituta, você tinha perfumes importados, você tinha roupas de grife, você ia comer no Terraço Itália, aplique gigante, lente verde. Lembra de tudo que eu te dei? Olha aí, você servindo a Deus, olha como você tá. Morando aqui nessa favela, vivendo de cesta básica, vivendo de roupa doada. Ei, lembra tudo do que eu te dei? E veio tentar me comprar. Mas para a glória de Deus eu resisti e eu falei, sai, eu não quero. Quantas pessoas aceitariam no meu lugar? Muitas. Eu tenho certeza, porque a gente vê pessoas aí que eram do meio evangélico e hoje estão servindo Satanás. Por quê? Porque venderam as suas almas. Satanás foi tentar, Satanás foi comprar e elas não resistiram à tentação. Pessoas como Priscila Alcântara, como J.A., pessoas que eram de Deus e hoje servem a Satanás. Muitas e muitas. André Surak. Satanás veio comprar. E essas pessoas se venderam, aceitaram a proposta, aceitaram a bandeja. Eu quero ser rica, eu quero ser famosa, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bonita, eu quero ter tudo, eu quero ter roupa de grife, eu aceito. Se eu tivesse aceitado, eu estaria milionária. Mas eu não vendo a minha alma. É melhor o pouco com Cristo do que o muito com Satanás. Essa parte de levitar, isso é real. Tá? Isso existe no mundo espiritual. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. O link de todas as minhas redes sociais está linkado na bio do meu perfil. Para quem deseja receber minhas orações grátis no WhatsApp, o link também está na bio do meu perfil. Não vendo cursos, não cobro para pregar em igrejas locais e por isso, se você deseja contribuir para que este ministério continue alcançando milhares de almas para Jesus diariamente, a chave vai aparecer no final desse vídeo.